E aí, ser em evolução, se é a primeira vez sua aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Andréia Romanha, esse é o meu digníssimo esposo Carlos Henrique. Olá! E hoje nós vamos abordar um pouco dos 7 princípios psicológicos que podemos utilizar ao nosso favor. Um deles é a importância da definição de um propósito. Vamos aprender juntos? Bora? Bora lá? Iniciemos então a nossa entrevista. Bora lá! Sua Majestade procederá agora à revelação dos segredos dos 7 princípios por meio dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio definido, princípio do propósito definido. Você libertará de minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas podem fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Por que sua oposição não revela o segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo por meio de um propósito definido? Você já admitiu que cada 100 pessoas, apenas 2 pertencem à sua oposição. Porque sou mais esperto que a minha oposição. Eu afasto as pessoas de suas definições por meio das minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição, porque sou o melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com os seus próprios hábitos de pensamentos, nos quais elas se satisfazem. O princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer, ou algo que pode ser adquirido. Todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não utilizam nem tomam consciência de sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente por meio de uma política pela qual a pessoa o adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas, por meio da indefinição e da alienação. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os seus pais. Aí, então, ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim
e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim, e todos eles expressam de uma forma ou de outra, esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança por seus pais. Essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente, de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação, a limitar a sua força do pensamento, preenchendo a sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se, até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Que perigo pode haver no hábito do amor, a verdade? O perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção somente daquele do amor à definição de propósito, podem levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que eu faço com as boas intenções. O amor pelos parentes também é perigoso? O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cega a mente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Mas, Sua Majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? Ah, você está tão certo quanto a sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. Entendo pelo que você diz que as pessoas que ganham poder devem endurecer as emoções, controlar os seus medos e dominar o amor. Isso está correto? As pessoas que ganham e mantêm poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se é isso que você chama endurecer, então sim, eles têm que ser duros. Qual é mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco, aplicado com definição, ou um plano forte e profundo, aplicado sem definição? Planos fracos têm um meio de se tornarem fortes, aplicados com definição. Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação continua na busca por um propósito definido. Pode tornar-se bem-sucedido
mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito, mais um plano bem elaborado, geralmente traz consigo o sucesso. Não importa o quão fraco o plano pode ser. A maior diferença entre um plano forte e um fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido. Essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Pode uma pessoa que se move com definição, tanto de planos quanto de propósito, estar sempre certa de alcançar o sucesso? Não. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Um plano baseado em fins imorais ou injustos serão tão bem-sucedidos de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Por meio da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. Então, concluímos aqui o nosso 8º capítulo. E o que a gente pode tirar aqui de conhecimento? Eu achei assim bem impactante a parte que fala da questão da criança, né? Ela nasce uma caixinha, uma caixa vazia, uma folha em branco. E essa criança, ela vai adquirindo o conhecimento e os princípios dela, primeiramente através dos pais, que têm o maior contato, que está em primeiro momento ali com a criança. E esses pais normalmente vão transferindo as suas crenças limitantes para essa criança, os seus medos, os seus anseios. E qual a maior arma que o inimigo usa, que a força negativa usa, para a gente ficar paralisado? O medo. Então, quando a gente implanta o medo, principalmente contra o inimigo, na cabecinha da criança, a gente já começa a trabalhar essa alienação. É claro que inconscientemente, né? Por isso é tão importante a gente ter conhecimento e colocar em prática. Porque quantas vezes a gente falou para uma criança, né? Olha, Deus não gosta disso, isso é coisa do maligno. E isso você já vai alienando a pequena criança aos poucos. E quanto mais esse medo for sendo reforçado mais tarde pelos líderes religiosos, professores, pelos parentes, vai ficando cada vez mais afincado ali na cabeça da criança e ela vai ficando cada vez mais alienada, uma presa fácil e vulnerável para as armadilhas aí das forças negativas. E aí, para finalizar, ele fecha aqui falando sobre a importância do propósito. Não importa se você tem um plano fraco ou forte, desde que você tenha um propósito definido. Ele diz que a única diferença entre o fraco e o forte é o quê? É o tempo. Se você tem um plano fraco, mas você tem uma constância e você segue e continua no caminho, você só vai levar um pouco mais de tempo para chegar no seu objetivo. Se o seu plano é mais forte e você tem essa constância, você vai chegar a um tempo mais breve.
Mas, independentemente se o seu plano é fraco ou forte, qual é a mensagem que fica clara aqui? Você só precisa ter um propósito, saber para onde você está indo, saber o que você quer causar lá na frente, qual é o impacto, qual é a meta, qual é o objetivo final e seguir. Os problemas, os desafios, eles vão surgir, isso é inevitável. Mas a grande diferença é que o alienado, o que ele faz? No primeiro desafio, na primeira queda, ele fica ali, estatelado. Ele não reage, ele já se dá por fracassado. E a pessoa que não é alienada, que continua ali focada no seu propósito, ela caiu, levanta, sacode a poeira e continua seguindo em frente, continua firme no seu caminho. Então aqui, e fracassar, a gente só pode se dar por fracassado quando acaba a vida. Precisamos ter muito forte isso que derrotas temporárias podem acontecer com os melhores planos. Ele deixa bem claro aqui. O que a gente não pode fazer é desistir, porque o fracasso só chega quando você desiste, quando você fala, não vou mais lutar por isso, não quero mais. E aí você começa a caminhar para quê? Para a morte. Porque quando não se tem propósito, sonho, meta, inconscientemente você perde o desejo, o brilho pela vida. E assim segue. Quer complementar alguma coisa? Não. Acho que tá tudo explicado aí, tá bem claro. Você tem que ter um caminho, você tem que saber onde você quer chegar. Senão, qualquer trevo, qualquer desvio ali, você vai mudando de direção e por fim você não atinge nada, não chega a lugar nenhum e se sente como o quê? Como incompetente, como incapaz. Mas não foi, você não definiu o que você queria. Então eu acho que tá bem claro aí, tá bem explicado aí dessa forma que você colocou. E no próximo capítulo nós falaremos sobre as instituições escola e religião. Como essas duas instituições são utilizadas para fazer a alienação da grande massa da população. E pega. E como pega. Então vamos ficar atentos, vamos aprendendo aqui e colocando em prática para tornar a nossa vida mais leve e a dos nossos descendentes, né? Que estão aí, que vão vir ainda, porque dessa forma a gente vai saindo, quebrando esse poder da alienação. Então fiquem com Deus e até o próximo. Bye! Bye!